O que você faria se descobrisse que o maior plano da história aconteceu bem diante dos olhos do mundo e ninguém percebeu? Reis estavam atentos. Exércitos vigiavam. O poder se achava no controle, mas enquanto tronos eram protegidos por espadas, algo muito maior estava acontecendo em silêncio. Herodes tinha soldados, Roma tinha domínio, mas nenhum deles viu o que estava prestes a mudar tudo. Porque quando Deus decide agir, Ele não pede permissão aos impérios. Ele entra na história do jeito mais improvável possível. E foi assim que o Natal se tornou a maior reviravolta que o mundo já conheceu. Impérios dominavam a terra com punhos de ferro. Reis governavam pela espada. O povo caminhava curvado entre impostos abusivos, medo constante e um silêncio espiritual que parecia eterno. Os profetas haviam se calado por séculos. Nenhuma voz ecoava do céu, nenhuma direção, nenhuma resposta. O mundo acreditava que Deus havia se afastado, que o Eterno havia virado o rosto para a humanidade. Mas, enquanto os homens se afundavam na escuridão, algo se movia acima deles. Invisível, silencioso, irreversível. O céu preparava algo que mudaria tudo. Não com exércitos, não com tronos, não com poder humano. O Eterno escolheu nascer. O Messias viria, e quando viesse, nada permaneceria igual. O mundo antigo avançava pesado, sufocado sob o domínio dos impérios. Roma estendia seu poder como uma sombra interminável. Soldados cruzavam vilas e cidades como lembranças vivas de quem mandava. O som das sandálias no chão de pedra era suficiente para calar uma multidão. A Judéia vivia sob tensão constante, respirando opressão. Acima do povo, reis governavam não por autoridade divina, mas por acordos políticos e medo. Entre eles, Herodes se destacava. Um rei paranoico, um governante sustentado pela violência. Seu trono era frágil e ele sabia disso. Por isso, qualquer ameaça precisava ser eliminada antes mesmo de tomar forma. Enquanto palácios fervilhavam de conspirações, longe dos olhos do nariz, poder em Nazaré, uma vila pequena, esquecida, ignorada, vivia Maria. Uma jovem comum, sem títulos, sem influência. Seus dias seguiam o ritmo simples da sobrevivência. Trabalho, silêncio, repetição. Nada nela chamava a atenção do mundo. Mas o céu não olha como os homens olham. Em um instante que não fez barulho, tudo mudou. O ar ao seu redor se transformou. Não foi um som, foi uma presença. A luz não entrou pela porta, parecia brotar do próprio espaço. O coração de Maria disparou. Algo eterno havia atravessado o tempo para encontrá-la. O anjo falou, e aquelas palavras não combinavam com sua realidade. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Maria recuou, confusa. Favorecida? Ela? Aquela saudação não fazia sentido. O medo tomou conta, mas o anjo continuou. Disse que ela conceberia, que daria à luz um filho, não um filho comum, o Filho do Altíssimo, um reino sem fim, uma promessa antiga ganhando carne. Enquanto Herodes se agarrava ao trono com unhas ensanguentadas, o verdadeiro rei do universo estava sendo formado no ventre de uma jovem humilde. Um plano tão profundo que nenhum império poderia detectar. Maria entendeu o custo antes mesmo de entender os detalhes. Aceitar significava perder o controle da própria vida, ser julgada, ser rejeitada. Ainda assim, ela disse sim. E naquele momento a história mudou de rota. O céu encontrou espaço na terra. O impossível começou a crescer em silêncio. José também não entendeu de imediato. O choque, a dor, o conflito, silencioso. Ele amava Maria, mas sua mente buscava explicações humanas para algo divino. Pensou em ir embora, pensou em desistir, até que o céu interveio novamente.
Em sonho, a verdade lhe foi revelada. O medo deu lugar ao propósito. Ele ficou, protegeu, obedeceu, sem aplausos, sem garantias. Quando o decreto de Roma foi anunciado, a dificuldade aumentou. Uma viagem longa, estradas perigosas, Maria grávida. Belém parecia distante demais. Mas eles foram. Cada passo carregava dor, incerteza e fé. Ao chegarem, encontraram portas fechadas. Não havia lugar, nenhuma acomodação, nenhuma recepção. Restou um estábulo, palha, animais, frio. Ali, longe de qualquer honra humana, o Filho de Deus nasceu, envolto em panos simples, deitado numa manjedoura. O céu se inclinou, a terra não percebeu. Herodes dormia em palácios, o Salvador dormia entre animais. E era exatamente assim que o plano funcionava. O que parecia fraqueza era, na verdade, estratégia divina. Enquanto o mundo ignorava, o céu anunciava. Pastores ouviram. Homens simples, marginalizados. O céu se abriu para eles primeiro, porque o reino nunca foi sobre status, sempre foi sobre redenção. Herodes ouviu rumores, uma estrela, um rei. Algo fora de controle. Seu coração foi tomado pelo medo. Mandou investigar, planejou matar, tentou apagar a promessa antes que crescesse. Mas o plano de Deus não podia ser detido por decretos. O menino foi protegido, fugiu, cresceu. E enquanto Herodes envelhecia dominado pela paranoia, a promessa amadurecia em silêncio. Os anos passaram. Jesus cresceu longe dos holofotes. Nazaré, poeira, trabalho duro, madeira, silêncio, o extraordinário escondido no ordinário. Até que uma voz rompeu o deserto. João clamou, o povo ouviu. E quando Jesus surgiu às margens do Jordão, o céu falou novamente, este é meu filho amado. O plano agora era visível. Ele andou, chamou pessoas comuns, curou, tocou, ensinou, inverteu valores, confrontou poderes. E quanto mais a luz avançava, mais a sombra reagia. Os líderes se incomodaram. O sistema se sentiu ameaçado. O mesmo espírito de Herodes ainda governava. O medo de perder controle. Jesus seguiu para Jerusalém, sabendo o que o aguardava. Não foi surpreendido. Ele escolheu. A cruz não foi um acidente. Foi parte do plano desde a manjedoura. Traído, julgado, condenado, espancado, crucificado. O céu escureceu, a terra tremeu. Parecia o fim, mas o silêncio nunca foi derrota. O túmulo não era conclusão, era preparação. No terceiro dia, a pedra foi removida. Não para Jesus sair, mas para o mundo ver. A morte foi vencida, o plano estava completo. O que Herodes tentou matar no berço, agora oferecia vida eterna ao mundo. E é isso que Herodes nunca viu. O Natal não foi apenas um nascimento bonito. Foi o início da maior invasão da história. Deus entrou no mundo não para dominar, mas para salvar. Não para destruir, mas para restaurar. A luz brilhou nas trevas, e as trevas não puderam vencê-la. Se essa história falou com você, não deixe isso passar. Curta esse vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos, comente o que mais tocou o seu coração e compartilhe com alguém que precisa lembrar que a luz ainda brilha. Porque o Natal não mudou apenas o passado, ele redefine o presente e decide o eterno.